Alienação parental. Gente, alienação parental é uma coisa muito séria, tá? É muito mais do que você fazer fofoca sobre o genitor do seu filho ou a genitora, né? É muito mais do que isso. Você está moldando na cabeça do seu filho ou da sua filha a referência que essa pessoa tem a respeito do outro. Eu costumo pensar que se Deus permitiu, né, que o homem e a mulher juntos reproduzissem, é porque ele entendeu a importância do homem e da mulher na criação, no vínculo com o filho. Então, toda vez que um genitor ou uma genitora, né, começa a falar mal para o filho, você está destruindo na mente desse filho referências, a importância de uma solidez emocional. Porque os filhos, eles sempre enxergam os pais como referência, independentemente dos pais. E independentemente, né, do quanto o seu genitor, a sua genitora, enfim, errou, né, com você dentro de um relacionamento, tem que entender que o relacionamento com o filho é outro. O relacionamento entre os genitores é um e o relacionamento entre o filho é outro. Então é injusto você envolver o seu filho nessa situação. Muitas vezes um filho ele vai descobrir que sofreu alienação parental só lá na vida adulta. Quando ele para pensar assim, mas meu pai e minha mãe nunca me fez mal. Meu pai e minha mãe às vezes se esforçou por mim, fez o que pôde. Nunca tive provas, na verdade, né, de que aquilo que a minha mãe, que aquilo que meu pai falou era verdade. E eu sei que muitos homens têm o costume de falar, né, que as mulheres fazem muita alienação parental, porque as mulheres elas são mais emocionais. Então, muitas vezes é mais fácil, né? Às vezes o genitor traiu, às vezes formou uma nova família, a mulher não aceitou aquilo muito bem, e o que é que ela pensa? Vou tentar lhe prejudicar de todas as formas. Então, se para você ter um vínculo com essa criança é importante, se para você é importante que essa criança, né, seja bem vista por você, eu vou tirar isso de você. Como se fosse uma forma de vingança. Mas tem muito homem que faz isso também. Tem homens, inclusive, né, que fazem alienação parental, vai na justiça, tenta pegar a guarda da criança, não porque quer ser um bom pai, mas simplesmente porque quer que a sua ex-mulher não fique com a criança, porque sabe que isso afeta, né? Tirar a criança de uma mãe, né? Obviamente que vai afetar, né? Porque a mãe, não estou dizendo que o pai não sinta esse afeto, não possa sentir esse afeto, mas a mãe, ela tem um vínculo maior com os filhos, né? Para a mãe é muito importante essa questão da convivência diária, né? Saber se está acontecendo tudo bem com os filhos. A mãe, geralmente, tá? Eu sei que existem exceções, mas geralmente ela é muito preocupada com o bem-estar do filho. E vamos falar a verdade, né? A gente sabe que existem homens que cuidam, né, dos seus filhos muito bem, preenche as necessidades emocionais, físicas, financeiras, enfim, dos filhos, existe. Mas no Brasil, a gente tem dados alarmantes de abandono afetivo. Então, muitas vezes, essa pessoa que quer pegar a guarda do filho simplesmente para chantagear a ex-mulher, vamos ser sinceros, muitas vezes ele não vai preencher as lacunas emocionais que possam existir na vida dessa criança, né? Não vai dar uma segurança emocional, segurança financeira, muitas vezes pode até dar, é mais fácil segurança financeira do que prover outras coisas, né? Quando tem a convivência, quando consegue a guarda, mas muitas vezes, o que acontece na maioria dos casos, né? Pega a guarda para atingir a ex-parceira, né? Quando é caso de homem, e coloca para a mãe cuidar. Ou arranja uma outra mulher e coloca para essa mulher cuidar, mas ele mesmo não cuida, tá? Então, é algo muito difícil de lidar e é preciso, sim, né, provar na justiça de que você está sendo, né, está tendo a sua imagem, né, violada, a sua autoimagem, você está sofrendo crimes contra a honra, né, que é o crime de calúnia, né, que infelizmente acontece muito nesses casos de família, né. É algo muito delicado e quem está sofrendo, né, com essa questão da alienação parental precisa sim buscar a justiça, porque você tem sim direito de ver o seu filho, você tem direito de ter contato com ele e
Se alguém está falando algo, né, referente a você, essa pessoa precisa provar, tá? Muitas vezes, pessoas que fazem alienação parental usam provas alteradas. Vamos dar um exemplo. Pega um print de uma conversa no WhatsApp e apaga as mensagens ali, deixando a situação fora de contexto e leva na justiça. E aí é importante, né, que se você não tem uma relação muito boa, né, com seu ex-parceiro e ex-parceira e vocês têm filhos, que você não apague as conversas, né? Sempre deixe guardado prints, áudios, vídeos, sempre faça algo em relação a esse sentido, para que você tenha como mostrar na justiça caso essa pessoa entre com processo para tomar os seus filhos. Isso acontece, gente, principalmente em relações com pessoas narcisistas, tá? Pessoas narcisistas, eles não querem ser bons pais ou boas mães, tá? Eu vou falar para os dois porque existem muitas mulheres narcisistas também. Eles querem parecer, né? Eles não são, de fato, bons pais. Mas eles querem mostrar para a sociedade, né, de que são bons pais, sim. E é isso que importa para eles. Mas esse filho, né, se for uma relação narcisista, vai sofrer bastante, tá? Porque os narcisistas fazem muita manipulação emocional, criam os filhos de maneira disfuncional, não dão amor e validação necessário, tá? Faz tudo de uma forma muito superficial, então para outras pessoas eles vão mostrar ser pais e mães incríveis, né? Inclusive vão sempre se gabar dos seus feitos na frente de outras pessoas, mas dentro de casa eles se mostram algo totalmente diferente. Então, quem mais faz alienação parental são narcisistas, mas também pessoas, né, que são imaturas emocionalmente, tanto homem quanto mulher, imaturas emocionais que não sabem como resolver aquela situação, né, de conflito, e aí coloca os filhos. Mas é algo que gera, sim, muitos problemas psicológicos nos filhos. E que esses filhos, inclusive, precisam de orientação terapêutica para poder superar essa questão desses conflitos, né? Porque muitas vezes os filhos se veem envolvidos em conflitos que, infelizmente, eles não têm nada a ver, né? E quando são de menores, eles nada podem fazer em relação a isso. Só resta, né, quem às vezes está de fora e observa isso, lamentar, né? Porque se o filho ele tem pais imaturos, como é que ele vai conseguir desenvolver a maturidade deles? Então, ele vai precisar de uma referência externa, né? De maturidade. Porque estar no meio dessa questão da alienação parental faz com que a criança se sinta muito insegura, pensando, se eles não conseguem lidar com as emoções deles, como é que eles vão conseguir lidar com as minhas emoções? Então faz com que a criança ela se feche, faz com que a criança não desenvolva suas emoções e não se sinta livre também para expressá-las. E tem a questão da culpa também, né? Uma criança que ela sofre com essa questão da alienação parental, ela se sente culpada, porque ela ama, vamos dizer, o pai e a mãe, mas se sente mal por amá-los, por quê? Porque o pai e a mãe estão falando mal. Então ela pensa assim, eu gosto muito do meu pai e da minha mãe, só que eu sei que meu pai e minha mãe sofrem com essa relação. Então eu não deveria gostar também. Por exemplo, sua mãe chega, um pai chega e diz assim, olha, você não... de forma indireta ali na manipulação, no diálogo, né? Olha, você não deve gostar do seu pai ou da sua mãe porque ele fez isso, fez aquilo. O filho, ele quer manter um vínculo, né, com aquela pessoa que está sendo caluniada, difamada, enfim. Só que ela vai se sentir culpada, ou ele vai se sentir culpado por pensar assim, eu quero conhecer, muitas vezes, eu quero conversar, eu quero trocar uma ideia, né, entender mais. Só que eu não posso fazer isso porque senão vai magoar meu pai e minha mãe. Então, traz uma enorme confusão na cabeça dessa criança. Os pais, eles precisam ter essa noção do quão impactante é a vida da criança, o quão impactante é esse tipo de violência psicológica, né? Porque para a criança é uma violência psicológica, tudo aquilo que confunde, tudo aquilo que atrapalha o desenvolvimento da criança é um tipo de violência psicológica, principalmente porque
quem faz alienação parental muitas vezes manipula, né? E a manipulação envolve mentiras, então todo tipo de manipulação emocional é uma forma de abuso psicológico. E uma criança que não tem estrutura para reconhecer isso não vai saber se defender, não vai saber se questionar a respeito dessas ações, se é certo ou errado, né? Não vai conseguir confrontar alguns sentimentos conflitantes, vai só internalizar, porque a criança é como se fosse uma esponja. Tudo aquilo que é dito para ela, muitas vezes ela enxerga como verdade. E só vai se questionar lá na frente, quando já é tarde demais, quando já foi feita uma lavagem cerebral, às vezes nem na fase adulta, tá? Porque a manipulação às vezes é tão forte, a mentira é tão forte que deixa a pessoa numa bolha de crenças, que a pessoa realmente só vê aquilo, né? Quando é muito manipulável, o filho é muito manipulável, só vê aquilo que está diante dos olhos dele. Então ele não pensa nem se questionar, nem chega a se questionar muitas vezes, né? E isso é algo muito triste quando se trata de uma pessoa boa, de uma pessoa que realmente queria ter um vínculo com o filho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e um beijo.